Estamos aqui em mais um episódio do Wakecast e dessa vez a gente vai falar sobre fidelização. E assim, um tema muito específico, né, que hoje acontece muito, que é fidelização invisível, né? As pessoas não estão percebendo, mas as empresas, assim como a de vocês, estão fidelizando cada vez mais o consumidor. E para falar conosco, trocar essa ideia, estamos aqui com o Rômulo da Ibera e o Gustavo da CRM Bônus. Se apresentem, por favor. Boa. Então vamos lá. Primeiro, um prazer. Obrigado, André, pelo convite. Gustavo, VP de Revenue da CRM Bônus. A gente ajuda hoje em toda a jornada do consumidor no digital para grandes marcas de varejo e e-commerce conseguirem adquirir cliente, ajudar na conversão desses e-commerces e, obviamente, fidelizar, que é o papo que a gente vai aprofundar bastante hoje aqui. Legal. Obrigado pelo convite. Rômulo Alves, eu sou diretor comercial do Grupo Ibera. Hoje nós somos uma empresa de cosméticos, né, originalmente de cosméticos, atuamos aí em mais de 50 países, mas no Brasil especificamente temos um trabalho muito forte com o marketing de influência. Hoje tendo aí o Ibera Club com mais de 30 mil influenciadores trabalhando no Brasil nessa área de beleza. Nossa, 30 é bastante gente, hein? É bastante gente. Legal. Vamos falar então hoje sobre fidelização, vamos falar sobre uma jornada completa. E eu queria entender de vocês, antes da gente começar, né? Eu queria agradecer principalmente ao Gustavo, a CRM Bônus, que é o nosso patrocinador oficial do evento. Obrigado, vocês são parceiros incríveis. E ao Rômulo também, que é o nosso cliente. Então, assim, a gente tem um Wakecast hoje que está 100% integrado, tanto em parcerias como negócios. E vamos para frente para a primeira pergunta. Vou perguntar para os dois, na cabeça de vocês e no negócio de vocês, o que vocês enxergam de fidelização invisível? Como que é esse negócio? Boa, eu acho que no final do dia a gente tem que pensar sempre no usuário, né? Eu sempre gosto de, quando a gente está conversando com o varejista, descomplicar o processo de fidelização. A CRM Bônus é uma empresa relativamente recente, de 2018, mas eu sempre gosto de falar, né? Lembra 2017, ou até, 2018, 2019, você ia às vezes num varejista, e aí lá no checkout o cara te pedia, fala André, teu CPF, toda vez, nome, data de aniversário, e-mail. Cara, era um negócio tão dolorido o processo de coletar essas informações que transformava o checkout numa experiência ruim para o consumidor. E ninguém queria dar informação. Então, o cashback, ele nasceu muito de como que eu consigo entender que o André está comprando, mas tirar tudo que é fricção e pegar só aquilo que é essencial para eu voltar a falar com ele. E muito mais do que pegar o CPF, que é a lógica normalmente de ID único que muita gente pensa, a gente pensou que o WhatsApp era a informação que eu precisava. Eu preciso saber o WhatsApp do André, porque a partir do WhatsApp eu consigo criar um ID único e depois me comunicar com o André. Então, esse tema da fidelização invisível, ele passa por conseguir coletar essas informações e, a partir disso, criar uma jornada. Isso dando o exemplo do varejo físico, né? Mas a gente tem no digital, então, que é o principal conversa aqui com o Wake, uma jornada também muito interessante para coletar informações sem que a pessoa perceba, né, que ela está ali trazendo tantas informações ou tanta fricção. O que a gente faz hoje em dia, por exemplo? Se você entrar lá no site da Richards, por exemplo, vai aparecer um pop-up de primeira compra ou um pop-up, né, falando, você pode ter um 10% de cashback nesse produto. E a pessoa, ao informar o celular para ver a oferta que ele tem lá na página de produto, por exemplo, a partir daquele momento eu começo a coletar informações comportamentais dela. Então, ao invés de eu pedir um monte de informação, eu coleto, né, e coloco ali um cookie e a partir disso eu consigo entender, por exemplo, que o André está no site da Richards visitando, né, a seção de linho e a partir disso eu consigo usar e criar essa estratégia invisível, né, da fidelização. Legal. Vocês, como vocês estão fidelizando sem a cliente, né, no caso, perceber lá na Ibera? Então, como nós somos uma empresa de produto, né, a recorrência é um dos nossos principais fatores. Eu preciso que o mesmo cliente volte no meu site para comprar mais vezes. Então, no caso da Ibera, a gente usa diversas ferramentas de atração. No caso, o marketing de influência atrai muitos clientes. Então, nós temos aí milhares de acessos no site. E fazer a fidelização de forma sutil, sem ser cansativa para o cliente, ali com aqueles muitos e-mails marketing que as empresas normalmente exploram, que às vezes cai na caixa lá, a pessoa nem abre.
Então a gente tenta criar alternativas para isso e também fazer vínculo com a própria influenciadora. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma tecnologia onde o meu influenciador, via WhatsApp, eu consigo coletar um vídeo do influenciador que fez a primeira venda e enviar esse vídeo para minha cliente final, garantindo que ela tem esse vínculo entre a marca, o influencer e a empresa. Isso tem funcionado também a ponto de fazer com que o cliente se fidelize sem perceber que ele está sendo ali afetado pelo marketing recorrentemente. Para vocês, o percentual de fidelização de recompra é alto? Muito alto. Por exemplo, numa janela de 90 dias, hoje, a Ibra tem 70% de recorrência. Então, o mesmo cliente volta a comprar no meu site dentro de 90 dias. Claro que a gente está trabalhando agora para tentar encurtar mais e aumentar ainda mais esse carrinho, para que ele conheça outros produtos. Mas é uma recorrência bem significativa. E eu vou dizer, até complementando aqui, que, cara, esse indicador é impressionante, tá? A gente, em CRM Bônus, uma das maiores verticais nossas é cosmético e beleza. E hoje a gente vê um cenário bastante competitivo nesse segmento. Então, muita marca entrando no digital, muita influenciadora criando sua própria marca e tudo mais. E a fidelização tem se tornado bem importante, né? A gente vê, na média, 55% dos clientes que compram numa marca, L'Occitane, Adicus, enfim, não voltam a comprar. Né? Ou seja, compra uma primeira vez, experimenta o produto, é o desafio, mas não volta, né? Porque é um segmento bastante disputado e, né, você entra no TikTok, hoje é um monte de produto de cosmético. Então, parabéns pelo trabalho, porque realmente é um desafio fazer essa cliente que está recebendo um monte de marcas aí tentando a primeira compra voltar a comprar. Mas, Gustavo, entendo eu que a CRM Bônus tem um papel muito interessante para ajudar na fidelização, né? Assim, explica pra gente como vocês conseguem ajudar a pessoa fez a primeira compra e voltar. Qual é o processo? Sem a pessoa perceber que ela vai voltar lá na frente. Exato. No digital, a gente trabalha principalmente com o Whey, que a gente criou uma proposta de valor bastante única para esse objetivo de fidelização. O que a gente construiu? Primeiro, esse tema de trazer os dados comportamentais. Porque no e-commerce é diferente do varejo físico, né? Vamos supor que a cliente comprou lá na Ibera, depois de 3 semanas ela volta a navegar no teu site. Normalmente, quando a pessoa volta 3 semanas depois, ela vai estar deslogada, certo? Então a gente não saberia dos acessos quem que são essas pessoas que estão navegando. A gente, com a tecnologia hoje, consegue, a partir de uma primeira compra, taguear essa pessoa e, independente se ela estiver logada ou não, eu consigo saber que é a Amanda que voltou para o meu site, o que ela está vendo e, a partir disso, criar uma conexão, um touchpoint a mais via WhatsApp, por exemplo, para converter. Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha muito para essa jornada de fidelização. Não só coletar o dado cadastral e o transacional, que é, beleza, eu saber que a Amanda comprou através da influenciadora e que comprou o shampoo X, é eu saber o que a Amanda está hoje no meu e-commerce buscando. Será que ela está buscando máscara? Será que ela está buscando condicionador? O que ela está buscando em tempo real? Em tempo real, a gente ativa, então, essa informação no WhatsApp. Então, eu vi que é a Amanda que veio da influenciadora X, cara, que é um potencial super grande. Eu vou e disparo um WhatsApp para essa cliente, para a Amanda, falando, olha, consegui para você abrir e fechar sua compra hoje 10% e frete grátis. Então, a gente consegue, hoje em dia, criar esse tipo de dinâmica para realmente performar mais a recompra. Esse é o primeiro ponto, que é o dado comportamental. E aí, depois, obviamente, a gente usa muito o cashback como alternativa importante para destravar uma segunda compra. Então, dado esse cenário que eu coloquei, que 55% das clientes vão ficar paradas em primeira compra, eu preciso de um estímulo a curto prazo. Então, a gente, normalmente, em empresas de cosmético, a gente coloca 30 dias como vencimento do cashback. Então, eu comprei lá no seu e-commerce, ganhei, vamos supor, R$80 de cashback, eu tenho 30 dias para usar. Porque o nosso objetivo é exatamente esse. Vamos supor que hoje você tem lá 90 dias como a tua frequência, o nosso objetivo como negócio o prazo. É te ajudar a fazer com que a cliente volte em 30 dias. Não deixar ela aberta no mercado, putz, ela comprou o shampoo. Se ela começar a pesquisar todas as opções de máscara e condicionador no mercado, a chance dela escapar e acabar indo para um competidor é grande. Então, a gente usa dado comportamental e cashback como realmente ferramentas unificadas para destravar a fidelização. Vocês entendem que se essa, no caso, né, desse exemplo, se essa mulher volta em menos de 30 dias, essa é uma venda incremental que Exato. Talvez esse varejista não tinha. Exato. Então, o que a gente calcula normalmente? Se eu dou, por exemplo, R$100 para uma cliente voltar, a gente estabelece um mínimo que ela tem que gastar para usar na totalidade esses R$100.
Então, normalmente, a gente fala ali que ela precisa de um múltiplo de 3,3 no segmento. Significa que eu dei R$100 de cashback, ela teria que gastar a partir de R$330 para usar na sua totalidade. Né? O que a gente fala de receita incremental? Normalmente, quem volta para comprar usando um cashback, ele não usa esse múltiplo mínimo de 3,3. Ele usa, no segmento de vocês, de cosméticos, 7 vezes. Então, eu dou R$100, essa pessoa, como ela tem esse FOMO de perder, ela acaba gastando e fazendo um carrinho de R$700, né? Aqui a gente tem o case da Inbrands, né, com Richards, várias marcas no portfólio deles, muito interessante. Como que eles têm aumentado esse indicador que pra gente é um múltiplo do cashback? É usando o WhatsApp, né? Então eles têm nessa tecnologia, sabendo o que a cliente está buscando, lembrando que a pessoa tem R$100 para gastar e botando uma vendedora em tempo real ali também para falar, olha, eu tô com a consultora Joana aqui, que ela vai te ajudar a entender o que você tem aqui de dúvidas sobre máscara. Então, no caso da Richards, das marcas do portfólio da Inbrands, eles estão performando muito mais esse multiplicador, porque o vendedor, também existe um vendedor interage, que ele tem que trabalhar PA, né? Então, ele sabe que R$100 é o bônus que aquela pessoa tem e que ele vai trabalhar para montar talvez um combo, no teu caso, de máscara mais condicionador e, cara, isso aqui é R$700. Então, acho que tem essas sacadas que são importantes, né? Eu falo que ferramenta é meio. E a gente vê várias marcas tendo algumas uma performance muito interessante, como é o caso de Inbrands, e outras marcas que têm a tecnologia, mas não usa da melhor forma. Então, a gente apoia muito nessa construção. E no meu caso, tem um fator irrelevante que é produto de consumo. Exato. É diferente de uma empresa de roupa, por exemplo, que é um bem, mas não é tão necessário. A mulher não fica sem shampoo, não fica sem uma máscara. Então, a questão é, se eu não consigo encurtar esse prazo, ela vai comprar de outra marca. Sim. Porque sem ela não fica. Então é muito importante tentar ali estar na frente dela o tempo todo, aparecer para ela, para que ela possa lembrar da marca, voltar, experimentar novos produtos. E essa questão do cashback é um desafio que a Ibera tem hoje, que a gente pretende, né, também introduzir esse modelo, porque a gente entende que é uma ferramenta de fidelização e de aproximação maior com o cliente. Eu começo a utilizar, a ter mais espaço dentro do box da mulher lá, ter mais produtos disponíveis, né? E se ela for recomprar, a gente sempre fala, ela tem que ter aquele sentimento, tipo, cara, eu tô na farmácia ou tô num outro site, mas pô, eu tenho R$100 lá, né? Então, ela pensar 2 vezes antes de comprar uma compra no impulso e lembrar, putz, eu tenho R$50, eu tenho R$80, a pessoa, ninguém gosta de perder, né? Então, essa é a grande alavanca que o cashback dá, esse sentimento de, cara, eu tenho R$80 lá, por que eu vou comprar na Droga Raia? E às vezes você evita dar um desconto numa primeira compra, gerando esse desconto para uma segunda. Então você aumenta ali a fidelidade. E vocês têm na plataforma já assinatura para aquela mulher que ela não quer ser impactada, já gosto e quero comprar e receber? Você já trabalha com isso já? Sim, hoje na Wake a gente tem essa ferramenta, né? Eu trabalho tanto com a assinatura Prime, que é o cliente que assina ali um valor recorrente mensal para ter benefícios e não produto. Então ali nos benefícios ele tem um desconto mínimo garantido, ele tem frete grátis garantido, ele tem antecipação de ofertas e de lançamentos. No nosso caso, como a gente trabalha com volume de expectativa ali projetado pelas influenciadoras, né? Ele gera uma demanda reprimida muito grande, as pessoas pagam para poder comprar primeiro. Que vantagem. Já aconteceu no nosso caso, por exemplo, de um lançamento esgotar antes de abrir a venda. Caramba. Então aquela sensação de problema. Um ótimo problema, mas aquela sensação de ainda bem que eu sou Prime. Sim. Eu comprei, agora eu tenho um produto e ninguém tem. Isso é muito bom. Mas a gente sabe que existe esse modelo. E também tem o modelo de compra por assinatura. Então, se eu sei que um produto é de uso contínuo, que ele acaba a cada 30, a cada 60 dias, eu sou daquelas pessoas meio desorganizadas que não volta no e-commerce para ver, eu tenho a opção de garantir, aí eu tenho uma oferta diferenciada e aquele pedido é reprocessado dentro do ciclo que eu defini ali de assinatura. Funciona bem. Quantos % da venda vocês já estão conseguindo na assinatura? Hoje a gente tem em torno de 6 mil assinaturas de produto e estamos chegando em torno de 15 mil assinaturas Prime, que é a recorrência lá de vantagens. Né? Isso é muito legal, porque a receita é garantida, né? Você sabe que no virando o mês você tem esse número multiplicado pelo ticket médio. Previsibilidade, planejamento de produção, tudo isso favorece. Legal. Incrível. E, Gustavo, e como que vocês conseguem ajudar aquelas empresas que pensam, putz, mas eu preciso dar desconto, eu vou perder minha margem, cara, isso não é saudável, que eu acho que deve ser o maior desafio, né? Só vou vender porque tá dando desconto. Que na realidade não é isso, né? Como vocês conseguem ajudar as empresas a trazer mais dinheiro e não se preocupar com esse desconto? Exato, eu acho que aqui primeiro, a gente sempre olha o cashback como estratégia
de fidelização e de coleta das informações. Então, é muito difícil você coletar essas informações sem ter um trade-off ali com o consumidor. Então, né, eu preciso coletar dado comportamental. Putz, eu preciso de algum elo para o consumidor fornecer o e-mail dele, o WhatsApp dele, né? Então, a gente primeiro traz essa visão de para conseguir fidelizar, eu preciso dar um estímulo para o consumidor me passar aquela informação e, a partir disso, facilitar a recompra. Depois, a gente olha muito também o cashback como essa estratégia de encurtar o tempo. Né? E aí a gente calcula muito esse tema da receita incremental, que é aquilo que eu estava falando, né? Eu dou R$100, a pessoa deveria gastar 300 e ela gasta 700. E aí a gente consegue ver essa incrementalidade de venda. Então, no final, quando eu estou dando um cashback, por exemplo, de 15% para uma compra, né? Eu não estou dando 15%, porque a pessoa ela vai ter que gastar, ela volta gastando muito mais do que o bônus que eu concedi, e o desconto que a gente chama absoluto, né, que é a representatividade dele no faturamento total da companhia, vai ser 2% a 3%. Então a gente acompanha muito isso junto com os nossos varejistas, por isso que a gente tem hoje 2.000 marcas, né, então é um projeto bastante validado no mercado, e a gente consegue trazer principalmente para o CFO, né, que vai falar, puxa, eu não tenho 15% de margem. E aí a gente vai e explica, né, toda a lógica que a gente criou, né? Então, eu acho que isso é o outro ponto que a gente trabalha muito, né? Não só a ferramenta, cara, cashback existem opções no mercado, né? A gente trabalha uma metodologia que a gente criou dentro de cada vertical. Quais são os multiplicadores saudáveis? Qual que é a sua margem? Onde que a gente vai trabalhar? Qual que é o teu ticket médio? Tudo isso é input para a nossa ferramenta, para a gente montar a melhor campanha de cashback pensando e preservando a margem. Então, quando a gente traz isso para o CFO, cara, você vai ter, né, 2% de margem que vai ter que trabalhar, né, para a gente conseguir fazer esse projeto, mas a tua venda, o teu faturamento vai crescer 10%, 15%. Então, esse a grande lógica que a gente trabalha junto com o varejista. Então, a métrica perde uns 2% de margem para incrementar uns 15%, 10% de receita do top line. É isso aí. Como vocês controlam lá? Qual que é a métrica que vocês controlam para saber se a fidelização está dando certo ou não? Eu costumo falar que, né, as empresas de cosmético costumam medir o market share de mercado, né? Eu, com o meu time comercial, eu falo que eu quero usar o credit share, que é o quanto que a minha consumidora está consumindo do limite de cartão que ela tem. Uhum. Então, assim, se ela não está comprando comigo, ela vai estar comprando com outro. Se eu ocupo o cartão de crédito, o limite que ela tem, por assim dizer, eu evito que ela experimente outros produtos, que ela prove outros concorrentes. Então, lá na Iber, a gente sempre mede o resultado de consumo por cliente. Então, a gente tem métricas de expectativa de crescimento, objetivos de ganho de novos clientes e também de aumento de ticket por cliente. Hoje a gente tem 300 SKUs, mais ou menos, que atende várias necessidades da mulher, né? Majoritariamente a gente fala de cosmético capilar feminino, e dentro desse universo tem muitas necessidades. Então eu entendo que se eu abro, né, outras frentes de consumo com ela e ela experimenta o meu produto, se fideliza nesse produto, eu consigo ocupar mais espaço dessa compra mensal ou trimestral que ela faz no mercado. E qual, para os dois, qual o gatilho mental que vocês ativam para que essa pessoa, sem perceber, volte e faça a compra? Eu sou bastante criterioso e obviamente vou trazer de novo o cashback aqui. Eu sempre falo que fidelizar, né, existem muitas formas e muitas maneiras, mas eu sempre gosto de olhar qual o problema que a gente quer resolver, né? E normalmente na fidelização a gente tem duas pontas, né? A ponta desses clientes que ficam parados em primeira compra e o cashback vai muito bem, porque ele resolve essa escassez. E depois, o outro lado da fidelização, que é o que você trouxe das clientes Prime, né? As clientes super VIPs, que normalmente vai ser 2% a 4% da tua base, que vai te trazer 25% de faturamento. Isso a gente olha na maioria dos nossos varejistas, né? Então, como que eu consigo gerar escassez e pertencimento para essa consumidora que, cara, já conheceu todos os teus produtos, né? Então, achei muito interessante. Né? Exato. A tua estratégia do Prime de condições exclusivas, liberar um acesso antecipado. Então, a gente, como metodologia, sempre tem que olhar para esses dois pontos. Primeiro, resolver esse cliente de primeira para segunda compra e depois, como que eu faço a minha top cliente ter pertencimento com a marca e depois virar uma influenciadora, promover o teu produto. Então, acho que no final do dia é olhar para essas duas pontas e pensar como que eu estou resolvendo esses dois problemas. Qual que é o gatilho mental lá que vocês fazem para conseguir vender tanto em uma live a ponto de acabar o estoque?
No nosso caso, é aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado. Então, o trabalho com as 30 mil influenciadoras hoje no Brasil, esse número segue crescendo, a minha ideia é sempre estar aparecendo na mão da minha consumidora. E a gente usa influenciadoras reais. Então, é a moça da igreja, é a menina da academia, é a professora do curso de inglês. São influenciadoras pequenas, médias, né, até grandes influencers, mas a maioria ali entre pequena e média influenciadora, que faz com muita frequência a divulgação dos produtos. E isso permite com que a marca esteja sempre visível e acessível para a consumidora. É aquele negócio, eu não vou deixar você me esquecer. Quando você começa a consumir os produtos, né, por conta ali do algoritmo, começa a entregar mais conteúdos de influenciadoras que falam também da Ibera, e você vai ser impactada por diversas meninas no intervalo curto de tempo. E aí com lançamentos, que é um motivo de estar sempre voltando no e-commerce, com novidades, com campanhas promocionais. E aí falando da expectativa da live, né, nós temos um movimento onde a gente traz ali milhares de influenciadoras criando conteúdo, aquecendo uma live e convidando as seguidoras dela para a live. Na última sexta-feira, agora dia 5, nós fizemos uma live que deu 340 mil pessoas simultâneas assistindo a live. E não foi o nosso recorde foi de 780 mil pessoas, né? Então, assim, a gente sabe que esse movimento é fundamental para criar esse senso de conhecimento da marca e durante a live o gatilho é escassez. Então, a oferta é só durante a live, os benefícios é só para quem está ali assistindo a live. E se você foi convidado por uma influenciadora, a gente consegue fazer esse rastreamento ali usando as nossas ferramentas, permite que a influenciadora também saiba quantas pessoas ela colocou na live, e isso gera essa conexão, esse senso de pertencimento muito forte. 700 e poucas mil pessoas na live, só com a plataforma boa, hein? Para suportar isso não é fácil. A plataforma tem que ser boa. E aí, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Quem que vocês acham hoje que faz um bench muito bom, que vocês têm como bench, faz um trabalho muito bom, que fidelizaram vocês e vocês não perceberam? Cara, eu tenho, ultimamente, numa linha mais fitness, né? Eu tava até conversando um pouco com vocês, algumas marcas que eu acabo tendo muita recompra. Ainda não acho que é o melhor formato de fidelização, mas eu tô ali junto com as marcas no meu dia a dia. Então, o Super Coffee é uma marca que eu acabo consumindo muito. Você consome onde? No café da manhã ali eu tô... Mas em qual plataforma? Você tá comprando onde? É na Wake? Na Wake, no TikTok. Você acordado em diversos pontos. Exato, eu acho que, desculpa, agora que eu peguei o gancho. No final do dia, Super Coffee pra mim, por que eu acabo consumindo tanto? É que eu sou muito usuário de TikTok. E no final do dia eu vejo ali uma ação promocional, gera uma escassez para mim, porque eu sei que é um produto recorrente que vai acabar, dura 25 dias, né? Então eu tenho que estar recomprando, e hoje a melhor precificação que acaba tendo no mercado do Super Coffee é no TikTok. Então, cara, é exatamente o que você falou, assim, é praticamente impossível num dia meu eu andar ali dentro do TikTok e não aparecer qualquer coisa da Super Coffee. Como eu já comprei umas 3 vezes no TikTok Shops, acaba... Você é lembrado todo dia. Todo dia tem alguma coisinha ali. Então, Good Day também é outra marca que eu acabo consumindo de creatina e tudo mais. Então, eu tenho, por ser bastante usuário de TikTok Shop, usado esse formato que facilita muito a minha jornada. Eu tenho muito pouco tempo. Então, cara, entre reuniões eu vou lá, dou uma scrollada, tá no carrinho, clico, comprei. Se esses caras conseguirem te colocar um plano de assinatura, você cai na primeira oferta, porque agora vai te poupar tempo. Não, e é isso que, quando você falou, eu falei, nossa, eu deveria assinar, né? Que daí tira essa minha complexidade. E garante receita para a empresa. E garante receita para ele, mas é isso, eu acho que muita plataforma não está preparada para o modelo de assinatura, e eu acho que eles têm, às vezes, esses entraves para conseguir fazer isso. Que bom que o Wake aí consegue ajudar. Rômulo, quem conseguiu pegar já a sua carteira aí? Eu vou citar 2 exemplos. Um não é nem item de consumo, mas eu acho que nesse meio de fidelização faz muita diferença. Por exemplo, eu uso muito Duolingo, né, que é aquele aplicativo de idiomas. Sim. A gamificação, eu acho que me pega muito. Então, quando a loja, o e-commerce ou o aplicativo tem a parte gamificada, notificações estratégicas, não sei se vocês conhecem a ferramenta, mas a corujinha vai mudando de cor ali durante o dia. E eu sou muito competitivo. Então, para mim, perder uma sequência de dias ali de treinamento é ruim. Então, Sim. eu fico tentando sempre, né, brigar contra mim mesmo. Então, é uma coisa que funciona muito comigo. Então, ferramentas gamificadas para mim pega. E falando de consumo, por exemplo, eu consumo muito tênis, eu gosto muito. Então, Nike é um e-commerce que para mim funciona bem.
eles trabalham com cashback, tem ali as notificações de promoção, tem o clube de sneakers lá de colecionadores, que eles me mandam, olha, modelos antes do lançamento, você vai ter 2 horas de compra antes da abertura do carrinho para todo mundo. Esse senso de exclusividade me pega. Sim. Então eu falo, poxa, beleza, então eu vou ter alguma vantagem em relação a todo mundo. E algumas vezes acontece o que acaba também acontecendo na Ibera, que é eu comprar um modelo e depois ele esgotar e nem ir pro mercado, ou eu perder aquela janela e quando eu for comprar já não tem mais. Eu falo, poxa, eu tinha um benefício, perdi o benefício, na próxima eu vou ficar mais atento para não perder. Então acho que esses 2 modelos funcionam bem comigo. Não, isso é ótimo, né? Porque é uma estratégia, essa última que você falou, que não depende de desconto, né? Exato. Não depende. Não é desconto que faz pertencimento, né? É pertencimento e a estratégia é realmente de fidelização. É verdade. Legal. E na cabeça de vocês, o que vocês pensam que é o próximo passo? Tanto do mercado, da empresa de vocês, para fidelização. Qual que é a próxima janela que vocês estão mirando? A gente, no caso do CRM Bônus, a gente está avançando cada vez mais nessa visão de dado comportamental, né? Saber o que as pessoas estão buscando em tempo real, quais são esses sinais que as pessoas estão deixando e ajudar o nosso varejista a conseguir entrar no momento certo da compra. Que eu acho que é o sonho, né, de toda pessoa de marketing e comercial, que é mandar a mensagem certa no momento certo. Então a gente tem algumas iniciativas na estratégia de aquisição. Uma delas, por exemplo, é o Sem Parar, né? Então a pessoa, vamos supor, ela está usando a tag do Sem Parar e ela entra no JK Iguatemi. E eu consigo, naquele momento, por exemplo, apresentar uma oferta de uma marca dentro do shopping que essa pessoa nunca comprou, né? O quanto vale isso para uma marca e pro lado do consumidor, né? Como é interessante você entrar no shopping e por ter usado o Sem Parar, você tem um benefício único que é, cara, R$100 para a sua primeira compra na Aramis, né? Então a gente tem replicado esse modelo, a gente tem uma estratégia com a Azul também, então quando você pousa, por exemplo, em Vitória, saindo de Congonhas para Vitória, usando, né, os voos da Azul, você recebe, né, bem-vindo à Vitória, por ter voado com a Azul, você ganhou benefícios exclusivos, né, e a gente pode apresentar marcas de Vitória, por exemplo. Então, a gente está trabalhando cada vez mais, junto agora com a iFood também, né, que fez um investimento recente na CRM Bônus, em entender mais o momento exato dessas pessoas, o que elas estão buscando no digital e o que elas estão e onde elas estão visitando no físico, né, para realmente entregar mais contexto. Então a gente está trabalhando esse marketing contextual. Na Ibera já a pegada é a micropersonalização. A gente acredita muito que esse senso de pertencimento, tanto do usuário principal do meu negócio, que é o influenciador, como do consumidor final também. Então, a gente também tem investido bastante em inteligência artificial, momento de compra, ciclo de consumo do cliente, entender melhor isso. Confesso que a gente precisa, né, se aproximar mais de algumas plataformas para poder melhorar essa comunicação com o cliente. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado em performance, em aumentar a aquisição de novos clientes. Lembrando que a gente tem uma base imensa para trás e confiar muito nessa fidelização natural do produto, né? Ter um produto de alta qualidade, que já gera uma recorrência natural, às vezes deixa a gente numa zona de comodismo que não é ideal. Né? A gente tem que sempre, como empresário, buscar alternativas e oportunidades para trazer o cliente cada vez mais para próximo da gente. Mas dentro da Ibra a gente pensa muito nessa micro-personalização, de você receber mensagens da sua influenciadora preferida recomendando um lançamento, um novo produto. Se essa mensagem chegar pelo WhatsApp ou se ela chegar por uma push notification de web, enfim. Mas ajudar a cliente a criar esse vínculo. Né? Na Ibra, o trabalho com as influenciadoras, a gente não encara as influenciadoras como um caminho de venda. Ela, pra gente, é a nossa máquina, o nosso motor. E o motor não pode ficar sem combustível. Sim. Então, a influenciadora no nosso negócio ela é fundamental e a gente quer cada vez mais gerar essa fidelização entre seguidor, influenciador e marca. Esse triângulo tem funcionado muito bem. E se quem tá vendo aqui, se tiver uma influenciadora, como que ela faz para poder entrar no seu time? Hoje a gente tem, né, um grupo de gestores de equipe dentro da Ibra, então é só entrar em contato no nosso Instagram, por exemplo, a gente recomenda para algum gestor e em breve, aí, ó, um spoiler para vocês, hein? Agora em outubro a gente lança uma nova divisão da nossa plataforma, onde permite com que influenciadores que querem conhecer essa jornada, degustar, vão poder se cadastrar, acessar alguns módulos de treinamento para depois fazer parte realmente do projeto. Esse lançamento vai ser agora em outubro no Brasil Influência. Ah, legal, legal. Gustavo, o cara tem um varejo. Qual é a dor que vocês hoje resolvem, assim? Tipo, o que você ajuda realmente o cara na questão da fidelização? Cara, de forma geral, a gente tem ajudado a organizar todos esses dados, porque a gente está no mundo da IA, mas a gente ainda fala com um varejista que tem 200 lojas e tem 30% das vendas identificadas, o que é uma grande loucura, né? Então, a gente
numa era de IA, a gente precisa organizar toda essa gestão de dados. Então, a gente organiza tudo isso e, a partir disso, então, vai criar a metodologia para fazer esse cliente a voltar. Então, a gente vai muito junto, entendendo cada negócio que a gente está trabalhando e trabalhando para, pelo menos, aumentar 10% da venda em até 100 dias. Então, a gente tem muito esse mantra no nosso olhar junto com o varejista, porque a gente sabe que não adianta um projeto que vai levar 12 meses, um programa de fidelidade super robusto, com pontos, um monte de coisa, e a receita não cresce rápido, né? A gente precisa resolver a dor do varejista, normalmente é aumentar faturamento e organizar isso tudo de uma maneira simples. Legal. Para fechar, qual que é a dica de ouro que você dá para quem está começando e quer começar a fidelizar os seus clientes? Bem, você precisa, no nosso caso, produto, né? Ter um produto de qualidade, porque sem um produto, a base da fidelização já não existe. Sim. Então, para quem vende produto físico, principalmente, tem que ter qualidade. Segundo, as informações têm que ser claras, né? A pessoa hoje, ela compra e você precisa ter ali todas as informações bem claras do que você está comprando, o prazo de entrega. A pessoa quer ser surpreendida positivamente, não negativamente. Então, hoje tem muito varejista, muito lojista, principalmente e-commerce, que para forçar uma venda, promete coisas que não consegue entregar, prazos, enfim. Isso é uma responsabilidade, né, importante. Depois, a parte do pós-venda, né? Eu falo sempre com a minha equipe que a venda ela só acaba quando a nova venda é concluída. Então, enquanto o meu cliente não comprou uma segunda vez, aquela primeira compra ainda não acabou. Eu preciso trabalhar, no meu caso de produtos de cosméticos, dicas de como utilizar o produto. Às vezes ela comprou, deixou lá, não sabe extrair do produto o melhor resultado. Então, eu tenho que ter ali uma sequência de informações para ela poder continuar utilizando. E aí, se você for trabalhar com marketing de influência, olhar para o influenciador como sendo esse multiplicador de contatos. E quando a gente coloca o influenciador como parte do negócio e tem ali um ciclo de fidelização com ele, aquela ideia de contratar alguém, pagar ali 3 stories, um feed, pode até funcionar para algumas marcas, mas para a gente não funcionou lá no início e a gente não recomenda isso, né? Eu acho que só o marketing da verdade vende. Se a influenciadora não consome o produto no dia a dia, dificilmente ela vai poder vender isso. Sim. Dificilmente ela vai poder promover esse produto. Então, a fidelização está relacionada a ser sempre visto, ter um produto de qualidade e aí sim as ferramentas ideais, no caso a Wake como parceiro, para que essa experiência de compra flua e ela não tenha nenhum problema na volta dela ao e-commerce, né? Perfeito. Dica de ouro. Boa. A minha dica é bem tática, mas é uma provocação importante para quem está ouvindo. A primeira é organize todas as compras que você recebeu no seu e-commerce, na sua plataforma no último ano. Organize e pergunte para o teu gerente de marketing ou gerente de digital quantos clientes compraram somente uma vez. Pega lá, né? Quantas compras ficaram só em uma vez naquele CPF ou naquele celular. E aí você vai primeiro entender que o problema existe, né? Então, o problema da fidelização normalmente está aí, né? E aí, o que a gente está fazendo para mudar o ponteiro do cliente, desses 40%, 50% dos clientes que estão em primeira compra? Quais estratégias táticas que eu estou fazendo e mensurando dia a dia para mudar esse ponteiro? E a outra é o outro lado. Quais são aqueles 2%, 3%, 4% dos meus clientes que estão me trazendo 20%, 25% da receita? E o que eu estou fazendo para esse cliente voltar a comprar? Já implementei o Prime, já fiz a assinatura. O que eu estou entregando a mais para essa pessoa realmente voltar a comprar e entregar mais valor para a companhia? Eu acho esses 2 indicadores, essas 2 perguntas, qualquer liderança deveria voltar no escritório hoje e fazer para o seu gerente, que muda o ponteiro do negócio. Legal. Gente, muito obrigado. Esse papo foi maravilhoso, foi enriquecedor. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, Gustavo, CRM, muito obrigado. Rômulo, da Ibira, muito obrigado. Obrigado a vocês pela audiência. Esse foi mais um Wakecast. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.